vamos fazer contato com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Bom dia, Larissa. Bom dia, Glauco. Larissa, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você também. Que nós tenhamos novidades muito positivas esse ano e que superemos, que tomemos a situação da pandemia como um sinal para a gente repensar esse nosso padrão de humanidade. Também esperamos. E Larissa, a gente começou pelo menos com uma notícia boa em um país aqui da região, México, como nós acompanhamos aqui na reportagem de Eric Jimenez. O governo mexicano proibiu o glifosato e o milho transgênico, dando aí um prazo de 3 anos para o agronegócio se adaptar. Eu queria que você comentasse essa medida e também se ela poderia ser um farol para ser adotada aqui no Brasil, Larissa. Eu acho que até o momento essa foi a notícia mais alvissareira do ano. Eu sempre gosto, né, Glauco, de lembrar o Eduardo Galeano, esse pensador latino-americano, uruguaio, que dizia que a América Latina se especializou em perder, né? Essa é uma frase clássica do Galeano, dizendo quanto a gente... ao longo dos séculos foi se subordinando não só economicamente, mas sob outras perspectivas também. E o México agora inaugura algo muito positivo para a América Latina, que é dizer não. A gente quer soberania, a gente quer soberania alimentar, a gente quer soberania ambiental, a gente quer soberania de saúde. Então é algo muito positivo para ser seguido, sim. Por que isso é tão positivo, né? Por que eu estou dizendo que essa é a notícia mais alvissareira até agora nesse ano? Porque o glifosato é uma substância cancerígena, a gente já falou disso, né, Glauco, em vários dos programas da Brasil Atual, mostrando que o glifosato foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como cancerígeno, como potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015. O Brasil é muito permissivo com relação ao glifosato, a gente permite um limite de resíduo dessa substância na nossa água 5.000 vezes superior ao limite que é permitido de glifosato na União Europeia. Alguns países da União Europeia já decidiram pelo banimento do glifosato. Acho que o caso mais emblemático é o caso da França. A partir do ano que vem o glifosato está proibido na França. Então é algo muito positivo a gente ter o México, que é um país símbolo da cultura indígena na América Latina. Eu digo isso por causa do milho, justamente o milho que é um símbolo da alimentação mexicana, da alimentação latino-americana. O milho é uma espécie das Américas. E dizer não queremos um cultivo, um milho transgênico, não queremos glifosato, é firmar um passo muito importante em direção à soberania alimentar, à segurança alimentar do país. Isso é fundamental, importantíssimo. Algo a ser seguido. E o milho que é fundamental na alimentação do povo mexicano em geral, tanto que o México acaba importando muito dos Estados Unidos ali, que é um grande produtor. Então não existe aquela desculpa também, né, Larissa, de que não, isso daqui é um insumo muito importante para a gente não pode fazer alterações. Pode sim, é só ter vontade política e também negociar, obviamente, com o setor do agronegócio. Exatamente, né? Tem esse tempo, esses 3 anos de adequação. Eu acho que é um passo parcimonioso, eu diria, ou seja, tem esse tempo para adequação, é algo muito bem pensado, estrategicamente pensado para poder haver o tempo. A gente sabe que a gente não, que essas mudanças elas não são do dia para a noite, enfim, esses passos são muito importantes em função disso. Como você comentou, acho que é importante você ter falado, Glauco, do fato do México importar milho dos Estados Unidos. Justamente essa é a lógica que tem encaminhado a alimentação nessa fase dessa sociedade moderna em que a gente está vivendo. Uma parte da alimentação tem sido destinada para se transformar em combustível, em agrocombustível. O milho é um caso, a cana-de-açúcar é outro caso, a soja também é. Então, o que acontece é que o fato da gente destinar uma parte das culturas alimentares para a produção de combustível ou transformá-las exclusivamente em commodities, tem um impacto enorme no preço dos alimentos. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que importa feijão.
A gente exporta milho e importa milho também, ou seja, nós vivemos ao sabor da flutuação dos preços do mercado. Então, no momento em que o preço está positivo no mercado externo, isso é exportado e depois há uma necessidade no mercado interno e se importa. O milho também é um alimento muito importante no Brasil, ele faz parte dos 4 pilares da alimentação nacional: arroz, feijão, trigo e mandioca. Eu ressalto que no Nordeste o milho é um alimento fundamental, ele começa a ingesta desse alimento no café da manhã. É muito difícil hoje no Brasil a gente encontrar qualquer produto nos mercados com origem no milho que não seja transgênico. Então, acho que eu queria chamar a atenção para isso. Olha o salto que o México conseguiu dar. É um exemplo para a gente olhar e para a gente seguir. Por que eu estou dizendo isso do milho, né? E da soja? Vou alertar quem está nos assistindo e nos ouvindo: procura algum alimento no mercado, óleo de soja ou óleo de milho sem o T de transgênico. É isso que a gente tem que buscar, porque um alimento transgênico é um alimento que foi alterado geneticamente e recebeu, em geral, quando a gente está falando do milho ou da soja transgênica, recebeu um gene de bactéria que é tolerante a um herbicida. Então, quando a gente consome um alimento que é transgênico, é a certeza de que a gente está ingerindo também agrotóxicos em conjunto. Então, essa medida é mais do que importante, é um símbolo, eu diria. O México está trazendo um símbolo no sentido da soberania alimentar. E Larissa, quando você fala dessa questão da importação ali do milho por parte do México, mesmo tendo ali milho no país, a gente lembra que isso aconteceu também aqui no Brasil, quando em novembro o país acabou importando o seu maior volume de soja, né? O Brasil, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, inclusive um tipo de prática bastante questionável, como você já lembrou aqui, inclusive com o uso de transgênicos, o uso intensivo de agrotóxicos, mas teve que importar porque simplesmente o agronegócio estava exportando, já que as commodities ali estavam em alta durante esse período da pandemia. Mas, Larissa, eu queria que você reforçasse aqui só a questão dos efeitos do glifosato, né? O quanto ele faz mal. Eu sei que você já falou isso aqui em outras ocasiões, mas é bom que as pessoas atentem, até porque a gente tem números oficiais do Ministério da Saúde dizendo que Paraquat e o glifosato mataram 214 brasileiros na última década, número que provavelmente é muito maior, já que são apenas os registros oficiais, e mais de 14 mil pessoas usaram pesticidas para cometer suicídio, segundo dados do Ministério da Saúde. Então, eu queria que você falasse do mal que o glifosato brasileira. Eu vou falar de 2 males que acho que são o suficiente para a gente tomar consciência do que é essa substância. Então, o glifosato, ele é um herbicida, né? Vamos dizer o que ele é. Ele é um herbicida. Um herbicida é uma substância feita para matar plantas. Então, em princípio, muito entre aspas, supostamente não faria mal à saúde humana, porque ele é feito para eliminar plantas. Então, ele é um herbicida. Por que ele é tão usado no Brasil? Porque quando a gente tem uma planta transgênica, essa planta, quando ela é transgênica, ela recebe esse gene de bactéria que resiste, ou seja, que não morre quando recebe um herbicida, o glifosato, por exemplo. Então, ao invés de a gente fazer o manejo físico, como milenarmente a humanidade fez, seja com maquinário, com ferramenta, faz-se o manejo químico, ou seja, pulveriza-se esse agrotóxico e então as chamadas ervas daninhas, nessas culturas convencionais, elas morrem. O que essa substância faz para a gente? Bem, entre outros malefícios, eu vou destacar 2. Um é o câncer, ela está associada a câncer. Antes de 2015, um pesquisador francês chamado Serralini conduziu uma importante pesquisa expondo ratos a uma dieta com resíduo de glifosato por meio de milho transgênico e a água, alimentados com água também com resíduo de glifosato. E o que aconteceu, o achado, digamos, dessa experiência foi um aumento de quantidade de ratas fêmeas com tumores mamários e ratos machos com tumores, com câncer do sistema gastrointestinal.
Então, a partir essa pesquisa foi contestada, outras foram refeitas com a mesma metodologia e chegou-se aos mesmos achados. Então, a partir desse conjunto de pesquisas, em 2015, a Organização Mundial da Saúde, através do IARC, que é o International Agency for Research on Cancer, ou seja, o órgão das Nações Unidas para a pesquisa em câncer, classificou o glifosato como 2A, ou seja, potencialmente cancerígeno para seres humanos. Além disso, além do câncer, que mais ele provoca? Uma outra pesquisa que eu gosto de lembrar, feita com coelhos brancos machos, submetidos também a uma dieta com resíduo de glifosato, o que se descobriu disso? Esses coelhos brancos machos, eles tiveram uma diminuição do peso corporal, diminuição da libido, diminuição das ejaculações e aumento dos espermatozoides anormais ou mortos. Então, veja, a gente tem um quadro que está associado a uma desregulação hormonal e endócrina e outro associado a câncer. Então, se a gente puder resumir os malefícios do glifosato à saúde humana, eu diria, é um importante fator de exposição a câncer e também a desregulação hormonal. Acho que isso é suficiente para a gente ter ideia do que significa essa substância. Mais de 1/3 do volume de agrotóxicos consumido no Brasil justamente é de glifosato. Se a gente olhar a quantidade de vendas de agrotóxicos no Brasil e olhar para os 10 mais vendidos, o glifosato responde por mais da metade do volume dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil em termos de tonelada. Então, é a isso que nós estamos expostos e por isso é tão importante essa decisão que o México tomou de proibir o glifosato e proibir o cultivo transgênico, dando 3 anos de prazo para os agricultores se adequarem. É muito importante essa decisão, em função desses ganhos com relação à saúde humana. Larissa, para a gente concluir, eu queria que você comentasse uma notícia que saiu essa semana, que a Defesa Agropecuária de São Paulo, ela está investigando a morte de ao menos 750 mil abelhas em uma área de criação da zona rural de Jardinópolis, aqui no interior do estado. E a suspeita é que elas tenham morrido após a passagem de um avião soltando pulverizadores em uma plantação de cana-de-açúcar que fica ali próxima ao apiário. Você já comentou também os efeitos que os agrotóxicos têm em relação às abelhas. Queria que você falasse a respeito disso, também contextualizando com a importância que elas têm para o ecossistema de uma forma geral. Sim, por que é importante a gente olhar para as abelhas, né? A gente olha para as abelhas, por que a gente sabe esse número enorme de abelhas que estão morrendo em função da pulverização aérea de agrotóxicos? Porque a criação de abelhas é uma atividade econômica, então a gente tem noção de que elas estão morrendo, mas as abelhas, elas são um termômetro do que está acontecendo. Então vejam, se inseticidas são aplicados, eu gostaria de lembrar que o ano passado, entre 2019 e 2020, na verdade, nós tivemos a aprovação de mais de 600 substâncias, né, mais de 600 substâncias comerciais de agrotóxicos no Brasil. Dentre elas, eu destacaria o fipronil, que é proibido da União Europeia desde 2009, é um inseticida, é um dos inseticidas mais associados à morte de abelhas. E quando as abelhas estão morrendo, não são só elas que estão morrendo. As abelhas, elas são termômetro porque elas são essa atividade econômica que envolve polinizadores. Qual é a função das abelhas, né? Qual é a função, eu diria... Função é reduzir muito, né, o que significa um animal, mas enfim, as abelhas são polinizadores, dentre outras coisas elas são polinizadores, como outros insetos são polinizadores. Os insetos, eles têm esse importante papel na natureza que justamente é polinizar. Só existe agricultura, só existe floresta em função da polinização. Então, se as abelhas morrem, elas são importantes polinizadores, elas não vão cumprir esse papel de polinizar. E se as abelhas eu diria que elas são a ponta do iceberg desse conjunto de insetos que fazem a polinização. Elas têm esse papel essencial de manutenção da biodiversidade. Se as abelhas morrem, os outros insetos também estão morrendo. Eu queria lembrar que o ano passado houve uma alteração, uma nova normativa do Ministério da Agricultura, ampliando ainda mais a possibilidade de pulverização aérea dos bananais. No limite, por exemplo, da gente ter uma restrição de apenas 30 metros de pulverização com relação a moradias. 15 metros de mananciais, não é nada.
15 metros são 30 passos. Pensem o que é isso. Então, a gente está caminhando no sentido contrário dessa perspectiva do México. Então, você está falando da abelha, Glauco, a abelha é um símbolo internacional da polinização. Por que todos, digamos, ambientalistas têm a abelha como foco? Porque elas são, digamos assim, o expoente, o divisor de águas para mostrar para a gente o que está acontecendo com relação ao meio ambiente. Se elas estão morrendo, nós estamos matando os nossos polinizadores. Então, há um risco para a produção agrícola e há um risco para a manutenção da biodiversidade, porque é elas quem fazem esse importante elo ecológico que mantém a biodiversidade, mantém o planeta como planeta. Acho que é isso que é importante a gente pensar. Os insetos são responsáveis pela manutenção da saúde do ambiente, da perpetuação da biodiversidade. Larissa, queria agradecer sua participação sempre tão fundamental aqui no Jornal Brasil Atual. Esperamos outras participações suas aqui no decorrer do ano de 2021 com notícias boas como essa do México. Obrigado, Larissa. Eu quem agradeço, Glauco. Um abraço, estou à disposição. Abraço. Conversamos aqui com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, a autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mesbombardi. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.